Vem cá, você sabe orientar corretamente e de maneira atualizada uma pessoa que sofreu de uma picada de cobra? Bom, fica comigo aqui nos próximos minutos. Eu sou Daniel Lima, um colega médico, plantonista da emergência do dia a dia. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os cuidados imediatos em relação após uma picada de cobra. Pega papel e caneta e vamos aqui até o final. Turma, eu já trago aqui de sinapse e conexões desse conteúdo que dados americanos mostram que anualmente cerca de 10 mil casos são atendidos no departamento de emergência envolvendo picada de cobra. Aqui no Brasil, dados de 2023 mostram número 3 vezes maior, cerca de 32 mil casos relatados por acidentes envolvendo picadas de cobra. E aqui eu trago algo bem interessante que talvez você desconheça. Esses acidentes aqui no Brasil são pelos gêneros crotálicos ou botrópicos, ou seja, aqui no Brasil, qual é o tipo de cobra, digamos assim, mais prevalente, de maneira que o maior importância médica na emergência? Vai ser, por exemplo, a jararaca, que é botrópicos, ou vai ser a cascavel, que é a crotálicos? Turma, pode até ser que a cascavel ela seja a mais famosa, mas aqui no Brasil, a maioria dos acidentes são provocados pela jararaca, que é então protrópico. Nos Estados Unidos, sim, crotálicos, a cascavel. E aí é só lembrar, protrópicos começa com B, Brasil também, e aí você faz essa associação. Agora, o que não pode é ter que levar a cobra até o hospital, como nesse caso aqui, registrado no hospital que eu trabalho na emergência. O cidadão foi picado pela cobra, matou a cobra e levou a cobra, olha só, tá lá a cobra, tá? A jararaca lá no departamento de emergência, morta. Então isso não é para ser feito, turma. Isso não é uma recomendação, né? Você não pode recomendar, não seria recomendado matar o animal e muito menos levar o animal morto para o departamento de emergência, para o hospital. Acione Corpo de Bombeiros, né? Uma agência responsável por o controle dos animais, mas mantenha a vida do animal, mantenha a vida da cobra e se proteja, principalmente. Turma, então vamos lá. Os objetivos desse vídeo, nós vamos aprender os cuidados iniciais com pacientes em casos de picada por cobra, já logo após que acontece. Eu trago para vocês atualizações recém-publicadas agora em 2024 da Cruz Vermelha Americana em parceria com a American Heart Association no que diz respeito a essas condutas imediatas que devem ser feitas à luz da medicina baseada em evidência. Então vamos lá, turma. Primeiro aspecto, o que fazer? Quais são as medidas gerais de orientação para esse paciente? Primeiro, tenho que procurar acionar o serviço de emergência ou até mesmo levar o paciente para uma emergência, para uma avaliação após a picada pela cobra. Que fique bem claro isso. Um outro aspecto é que devemos imobilizar aquele membro. Geralmente, essas picadas vão envolver pés, perna e braços, mãos. Então, esse membro, ele tem que ficar em repouso, mexer menos possível. Assim, não propaga-se mais rapidamente a peçonha, o efeito tóxico pela inoculação da toxina, né, no momento da picada. Então, muito atenção, deixar aquele membro em repouso sempre que possível, ou seja, imobilizando aquele membro. Uma outra orientação é justamente retirar adornos, relógio, pulseira, anel, qualquer outro adorno. E óbvio, se houver sujidade, você pode rapidamente enxaguar com água, sabão, depois secar, tirando detritos, muitas vezes são areia, né, e outros detritos que podem estar ali junto naquela região que foi acometida pela picada de cobra. Seguindo aqui uns outros aspectos que são essenciais a gente compartilhar e que está no guideline. Aplicação de gelo. Turma, aplicação de gelo não se tem evidências de sua utilidade e ela pode ser também prejudicial. Então não é recomendado. Assim como também uma outra medida conhecida popularmente, sucção. Fazer a sucção com a ideia de ir lá na ferida, colocar e ficar sugando
a peçonha, o veneno, isso não é uma prática a ser feita e recomendada. Assim como também terapia de choque elétrico local, esquece. Nada disso, e isso é potencialmente prejudicial, nada disso é recomendado. Assim como também temos que ter muito cuidado com o uso de torniquete. Isso também não é uma recomendação. Qual que é a ideia? Vou botar um torniquete logo acima do local da picada para o sangue não circular e o veneno ficar localizado. Bom, não faça isso. Inclusive, eu vou te mostrar um exemplo e um efeito, né, de uma peçonha que vai ter então uma ação ainda potencializada se você fizer isso. Assim como também ataduras. Então, de maneira geral, não é recomendado pegar ataduras para poder apertar aquele membro acometido. Isso não é uma recomendação e essas práticas e medidas, elas são potencialmente prejudicial para o seu paciente, para aquela pessoa. Tudo bem? Então vamos lá. Lembra então qual que é o tipo de acidente ofídico mais comum no Brasil? É provocado pela jararaca, né? A jararaca brasileira, Protrópicos. E aqui, turma, a jararaca brasileira, ela tem algumas particularidades da sua peçonha, alguns efeitos que vão levar a agravos clínicos. Inclusive, o meu hospital onde eu atuo, ele é centro de referência em emergência e trauma, e nós recebemos muitos pacientes após picadas por cobra, por complicações, e muitas delas complicações sérias, como eu vou lhes mostrar. Então, uma das complicações dos efeitos da peçonha na jararaca é uma necrose tecidual. Ela tem uma ação proteolítica que leva à morte celular, morte tecidual, tá? E isso pode causar lesões, né, profundas e lesões extensas, com potencial de necrose, com potencial de infecção secundária. E se lesões podem ter complicações locais importantes e graves. Um outro efeito da peçonha da jararaca é um efeito de coagulopatia, que pode, portanto, levar a quadro de hemorragia. E esse quadro de hemorragia, ela pode começar em áreas mais sensíveis, como hemorragia gengival, do globo ocular, em áreas de mucosa. Já ter essa manifestação que indica coagulopatia provocada pelo veneno, pela peçonha. E isso está relacionado pela quantidade de peçonha inoculada no momento da picada e também fatores relacionados com o próprio paciente e o tempo de assistência médica de emergência que aquele paciente recebeu. Um outro efeito que está relacionado vai ser a rabdomiólise. Turma, rabdomiólise é a morte do tecido muscular, com liberação de mioglobina na corrente sanguínea, levando a mioglobinúria, que leva e pode levar a uma insuficiência renal. Mês passado, no plantão, eu fui avaliar um paciente picada de cobra por jararaca que estava então fazendo hemodiálise pela gravidade da ação da peçonha, levando a uma insuficiência renal aguda. Então veja a importância dos cuidados iniciais, também do atendimento médico de emergência precoce para esses casos, evitando complicações que poderiam ter sido então, né, controladas e atendidas no tempo adequado. E eu destaco aqui justamente a questão da prevenção, como muitas dessas picadas acontecem nas extremidades, mãos, pés, pernas. Então, muito cuidado com o uso de botas adequadas, calçados, luvas. Quem está então agindo em áreas rurais, né, mexendo ali com áreas de mato, entulhos, então usar os EPIs adequadamente. E o destaque, óbvio, para assistência do uso do soro antitrópico, anticrotálico, ou seja, o soro antiveneno, o mais rápido possível, seguindo então as orientações de indicação, né, do serviço de emergência médica disponível na região. Se você gostou então desse vídeo, clica aqui no joinha, tá? Se inscreve também no canal se você não se inscreveu, assim você recebe rapidamente a notificação para cada conteúdo novo aqui no canal. Coloca nos teus comentários aí a sua avaliação do vídeo e sugestões para outros temas que eu possa então desenvolver aqui no canal. O convite de sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau e até o próximo conteúdo.